Uma família é obrigada a enfrentar os terrores do mundo exterior, enquanto luta para sobreviver em total silêncio. Forçados a se aventurarem rumo ao desconhecido, eles irão perceber que as criaturas que caçam atraídas pelo som não são seus únicos inimigos. Olá pessoal, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos. Na pequena e pacata cidade de Hill City, nos Estados Unidos, vemos um homem chamado Lee indo comprar frutas e mantimentos em uma mercearia. Chegando ao caixa, ele vê em uma reportagem onde era noticiado que alguma coisa vinda do céu caiu em uma cidade próxima dali, causando grandes explosões e deixando as pessoas em pânico. Sem dar muita importância, ele segue em direção ao jogo de beisebol que estava acontecendo na cidade, onde o seu filho do meio, chamado Marcos, também estava participando. Logo ele chega à arquibancada e pergunta sobre o placar do jogo, onde um rapaz chamado Emmett o responde. Bem ao seu lado está sua filha mais velha, chamada Regan, que é deficiente auditiva, onde ele cortando uma laranja, ela pede para ele não fazer isso, dizendo que suas mãos estavam sujas. Logo vemos sua esposa, chamada Evelyn, com o pequeno Bill. Em seguida, Marcos entra em quadra para jogar, onde, bastante inseguro com a partida, é incentivado por seus pais. De repente, o rádio de Emmett começa a falhar e perder o sinal. Quando olhando para cima, Marcos fica paralisado vendo alguma coisa caindo do céu parecendo um cometa. Logo todos ficam apreensivos observando a grande bola de fogo caindo, sem ter ideia do que realmente está para acontecer. Então pelo rádio, o organizador do evento fala que o jogo acabou e que era para todos voltarem para suas casas. Sem perder tempo, Lee chama Regan para ir embora, que logo são seguidos por Emmett e seu filho. Logo um clima de tensão se instaura entre todos que estavam no evento. Indo para o carro, Lee passa por Evelyn, que assustada pergunta para ele se aquilo não era um avião caindo do céu, onde ele responde não fazer a mínima ideia do que seja. Ainda tensos, os dois vão em direção à caminhonete e quando entram, Lee observa uma viatura se aproximando. Então Lee sai para perguntar ao policial se ele tinha alguma ideia do que era aquilo, quando de repente uma criatura passa por cima da viatura a derrubando logo em seguida. Logo Lee volta para o carro, onde assustada, Regan pergunta para ele o que estava acontecendo. Em outro ponto da cidade, Evelyn conforta seus filhos dizendo que está tudo bem e que era para eles ficarem calmos, quando de repente uma criatura para bem na sua frente, fazendo ela entrar em desespero e acelerar o carro ao máximo. Tentando fugir, ela percebe um ônibus desgovernado vindo em sua direção, trazendo uma criatura. Vendo que eles estavam em perigo, Regan sai do carro para tentar ajudá-lo, quando logo em seguida é agarrada por Lee e levada para dentro de um estabelecimento. Logo todos conseguem entrar, e Lee pede para Regan não fazer nenhum barulho, pois percebe que a criatura ainda está lá fora. Olhando para o lado, Lee vê o dono da mercearia orando, onde logo em seguida é calado por ele, que olhando para a janela, observa a criatura se aproximando. Logo Regan fica em estado de choque, pois percebe que a fera está cada vez mais próxima, quando de repente, o celular de uma jovem que estava ao seu lado começa a tocar, chamando a atenção da criatura. Sabendo que seriam atacados, Lee foge com Regan, enquanto a criatura entra no estabelecimento e começa a atacar a todos. Então eles conseguem sair pelo fundo da loja, mas ainda assim sendo perseguidos. Do lado de fora, Evelyn se esconde atrás de uma viatura, onde assustado, Marcos observa seu pai com sua irmã fugindo da criatura. Onde, tentando ajudar, o policial desfere vários tiros contra ela, mas que não causam nenhum efeito, sendo finalizado logo em seguida. Um ano e meio se passa após a invasão alienígena, e vemos Evelyn saindo de sua antiga casa com seu filho recém-nascido e acompanhada de Marcos e Regan, nos mostrando que Lee e o pequeno Bill não haviam sobrevivido. Indo em direção ao celeiro, Evelyn percebe que ele está em chamas, mas mesmo assim ela entra para pegar um cilindro de ar que havia guardado há muito tempo para seu bebê. Logo, Regan vai atrás de um aparelho que ela havia criado para usar contra os alienígenas, pois sabia que eles ficavam desesperados quando ouviam seu som, onde procurando pelo esconderijo, ela o encontra. Já à noite, Regan acende uma fogueira no topo de um silo, na esperança de encontrar mais sobreviventes, onde de longe, ela observa que alguém havia respondido. Na manhã seguinte, eles decidem ir em direção à fogueira que Regan havia visto na noite anterior. Logo eles chegam ao local e caminham lentamente em direção a um galpão abandonado logo à frente. Quando passando por uma cerca, Evelyn aciona uma armadilha. Sabendo do perigo, ela pede para todos correrem o mais rápido possível, quando de dentro do galpão, alguém os observa apontando um rifle. Na fuga, Marcos é pego por uma armadilha de urso, fazendo com que ele gritasse de dor. Logo, Evelyn volta para ajudá-lo e tampa sua boca, com medo que as criaturas o ouvissem. Então ela retira a armadilha, mas Marcos volta a gritar, quando de repente, ela ouve os gritos da fera se aproximando. Do galpão, alguém com um rifle continua os observando e percebe uma criatura se aproximando deles. Quando Regan aciona seu aparelho sonoro, deixando a criatura desnorteada e aproveitando a oportunidade, Evelyn a finaliza. Desesperados, eles correm para dentro do galpão, quando de repente, alguém captura Marcos e Regan e pede para Evelyn ficar em silêncio, mostrando que uma criatura está bem atrás dela. Logo, o homem põe Marcos em seus ombros e começa a correr tentando escapar da fera,
onde, ouvindo o barulho de seus passos, a criatura começa a persegui-los, destruindo tudo que encontra pela sua frente. Então o homem desce em um tubo, sendo logo seguido por Regan. Olhando para cima, Regan é pega pelo homem e colocada dentro de uma câmara, onde logo fica aliviada com a chegada de Evelyn. Lá dentro, o homem diz que eles não podem ficar ali, pois não tem comida o suficiente e que ele também não poderia ajudá-los. Então Evelyn diz que é uma mãe sozinha e implora para que ele não fizesse isso, mostrando logo em seguida o seu filho recém-nascido. Logo ela pede para ele mostrar seu rosto, onde descobre se tratar de Emmett, que também havia escapado dos ataques. Já à noite, Evelyn pergunta para ele sobre sua família, onde ele responde que seus filhos foram atacados naquele mesmo dia, e que sua esposa havia ficado doente e que faleceu há 11 semanas atrás e que agora ele estava sozinho. Emocionada, Evelyn pergunta para Emmett se existem mais sobreviventes, onde ele responde que as pessoas que sobraram e no que elas se transformaram não são do tipo que vale a pena salvar. De repente, Marcus ouve o som de uma música, deixando Evelyn esperançosa, onde Regan diz se tratar de um sinal, mas Emmett diz não ser um sinal, e sim o som de um vale. Então ele se levanta e, irritado, pede para todos irem embora no dia seguinte. Durante a noite, Regan diz para Marcus que o som que eles estão ouvindo no rádio é na verdade um sinal, e acredita que está vindo de uma ilha que fica a 1 dia e meio de caminhada dali, e que precisa ir até lá para buscar ajuda. Logo, Marcus diz que é uma péssima ideia, e Regan responde que seu pai faria o mesmo, onde ele a faz lembrar do que aconteceu com ele. Na manhã seguinte, Marcus acorda e vê o bilhete deixado por sua irmã, dizendo para ele continuar escutando. Sabendo da partida de sua filha, Evelyn implora para Emmett trazê-la de volta, dizendo que Regan é o tipo de pessoa que vale a pena salvar. Um tempo depois, vemos Regan caminhando com cautela, chegando até uma estação de trem abandonada, quando entra de um vagão e se depara com vários corpos espalhados. Mais à frente, ela observa o estado de caos que ficou aquele lugar. Indo para uma outra sala, ela vê um kit de primeiros socorros, quando, tentando pegar, ela se assusta com o corpo que cai. E olhando para o lado, ela vê uma criatura se aproximando. Então ela liga a caixa de som, deixando a fera atordoada, e aproveitando a oportunidade, ela atira, mas infelizmente erra. Em seguida, Regan tenta carregar o rifle novamente, mas não consegue. Vendo a criatura se aproximar, ela desiste de sua vida, mas no último instante é salva por Emmett, que foi à sua procura. Saindo do vagão, eles correm em direção à estação abandonada, pois percebem que as criaturas estão por perto. Lá dentro, eles observam se estão sendo perseguidos. Logo, Emmett diz para Regan que vai levá-la de volta, mas que precisariam dormir ali aquela noite. Então Regan se recusa, dizendo que agora eles têm uma chance e que era para ele ajudá-la a chegar até a ilha. Na conversa, Regan o faz lembrar de sua família, dizendo que agora ele tem a chance de fazer algo por ela. No dia seguinte, ela acorda e percebe que seus aparelhos haviam sumido. Logo, ela desconfia que Emmett a abandonou. Saindo da estação e olhando à sua volta, Regan entra em desespero, pois percebe que agora está sozinha em um mundo caótico. Quando logo é surpreendida por Emmett, dizendo que vai ajudá-la e que havia encontrado alguns barcos em um rio próximo dali. De volta ao galpão, vemos Evelyn saindo do esconderijo para buscar remédios e oxigênio para seu bebê. Logo, Marcus vem atrás dela, dizendo para não deixá-lo sozinho. Porém, ela diz que tudo ficará bem e que logo estaria de volta. Na caminhada, Evelyn para em frente a uma cruz fincada por Lee, onde marcava o local onde seu filho Bill havia sido atacado. Emocionada, ela deixa sua aliança como prova de amor e união por sua família e segue em frente. Já à noite, ela consegue chegar até a farmácia da cidade e começa a recolher tudo de que precisa. Um tempo mais tarde, Emmett e Regan chegam a uma ponte, onde ele aponta para ela os barcos de que havia falado. Já à noite, eles chegam ao vilarejo e percebem que ele está completamente deserto. Desconfiados, eles continuam em frente, indo em direção aos barcos. Chegando ao cais, Emmett olha com cautela à sua volta e, sem perder tempo, começa a desamarrar um dos barcos, quando logo se assusta com alguém passando correndo atrás dele. Então ele fica em estado de alerta e vai atrás para saber do que se trata, onde, se aproximando, vê se tratar de uma menina que aparentemente está assustada. Quando se aproximando, ela coloca uma armadilha em seu pescoço, fazendo Emmett perceber que caiu em uma grande emboscada. De volta ao galpão, vemos Marcus saindo do esconderijo e tendo a péssima ideia de explorar o local, quando, subindo para a parte de cima, percebe ser o local onde Emmett costuma dormir e fazer seus desenhos para passar o tempo. Logo ele abre uma cortina e se assusta com o corpo da esposa de Emmett, fazendo uma criatura que está ali próxima a despertar. Pelos gritos, Marcus percebe que ela está cada vez mais perto e corre para dentro do esconderijo levando a sua irmã de colo, onde a criatura tenta entrar para atacá-lo, mas no último instante ele consegue fechar a escotilha. Porém, ele esquece de colocar o pano que facilitava a saída, quando percebe que não irá mais conseguir sair dali sozinho. De volta ao cais, Regan tenta ajudar Emmett, mas logo é alertada por ele para que não fizesse isso,
pois percebe que vários homens estão se aproximando, que são as mesmas pessoas que ele havia falado que não mereciam ser salvas. Logo, os homens chegam e levam Regan, que assustada olha para Emmett sem saber o que fazer, quando de repente ele pede para ela mergulhar. Vendo que estão distraídos, Emmett aproveita a oportunidade para atacar um dos homens e, percebendo que ele está se aproximando, Regan mergulha. Logo, o barulho das armadilhas começa a chamar a atenção das criaturas, que chegam ao local em fúria atacando a todos. Vendo a criatura se aproximar, Emmett amarra um dos homens e o fere na perna, fazendo ele gritar, chamando assim a atenção da criatura, e no último momento, ele pula na água. Olhando para trás, Emmett vê uma criatura atacando todos em um barco. Quando uma caindo na água, ele percebe que ela não é capaz de nadar. Em outro barco, Regan passa para o resgatar. Quando subindo, ele entrega para ela o seu aparelho auditivo e os dois seguem em direção à ilha. De volta ao esconderijo, Evelyn ouve os gritos da criatura e corre em direção ao galpão, desconfiada de que Marcos poderia estar em perigo. Percebendo que a fera está lá embaixo, ela coloca um dos cilindros no chão e dá um tiro para cima para assim chamar a atenção da criatura, que sai logo em seguida. Vendo que ela está perto do cilindro, Evelyn atira, fazendo ele explodir, mas logo percebe não ter causado nenhum dano à criatura. Mas felizmente, o sensor de incêndio aciona logo em seguida, distraindo assim a fera. Aproveitando a oportunidade, Evelyn entra no esconderijo e percebe que Marcos está desmaiado, pois o oxigênio do local havia acabado. Mas logo em seguida ele acorda e ela fecha a câmara. Um tempo depois, Emmett e Regan chegam à ilha e começam a caminhar por ela com cautela. Quando mais à frente, Emmett fica surpreso ao ver que ali haviam várias pessoas vivendo em paz e harmonia. Logo, os dois são muito bem recebidos pelos moradores do local. Ainda sem acreditar, Emmett observa as pessoas à sua volta, quando um homem se aproxima dele lhe oferecendo uma xícara de chá e perguntando se ele havia ouvido a música pelo rádio, que na verdade era um código, quando ele responde que Regan que havia ouvido. Então ele pergunta como ela ouviu sendo uma deficiente auditiva, quando Emmett responde não saber, mas que ela havia entendido de alguma forma. Logo Emmett pergunta como eles conseguiram chegar até a ilha e há quanto tempo estavam ali, quando ele responde que chegaram do mesmo jeito que eles e que a evacuação aconteceu no mesmo dia do ataque. Quando ouvindo as sirenes, foram alertados pela guarda costeira para entrarem nos barcos e saírem da cidade, pois descobriram que as criaturas não sabiam nadar e que naquela ilha todos estariam seguros. Logo ele pergunta de onde Emmett e Regan vieram, quando ele responde que vieram dos Montes Apalaches e que demoraram 2 dias para chegarem até ali, sendo logo elogiados por ele por serem tão determinados, quando Emmett responde que foi por necessidade. Ao amanhecer, Emmett vai ao encontro de Regan, que está em um gazebo, e lhe entrega o seu aparelho auditivo. Então ele aproveita para pedir desculpas a ela, dizendo que ela sempre esteve certa e ele errado, e logo a elogia dizendo que ela é corajosa igual seu pai, fazendo Regan se emocionar ao se lembrar dele. Logo Emmett chega até a praia e se entristece ao lembrar de sua família, quando de repente ele ouve alguma coisa batendo em uma ponte perto dali. Quando se aproximando, ele vê se tratar de um dos barcos do cais, onde há um tempo atrás havia uma criatura. Logo Emmett corre desesperado, pedindo para todos voltarem para suas casas, quando de repente todos começam a ser atacados. Então Emmett corre em direção a Regan, que no caminho consegue salvar uma criança a tempo do ataque. Logo Emmett corre para a casa do homem que o ajudou, que esconde as 2 crianças dentro do armário. Então os 3 entram em um carro e partem em fuga, buzinando para atrair a atenção da criatura para bem longe dali, que logo em seguida pula em cima do veículo, deixando todos assustados, mas que logo conseguem escapar. Logo eles chegam em uma garagem e percebem que a porta está trancada. Então Emmett lhe pede a chave, onde assustado, o homem pergunta pela criatura, se questionando que veio rápido demais e que ela poderia ter voltado para a cidade. Preocupado, ele diz que precisa voltar para ajudar sua família, quando de repente a criatura o ataca, o levando para fora. Então eles correm, mas logo são surpreendidos pela fera, onde mais à frente conseguem se esconder vendo a criatura passar atrás deles. Então, observando, Regan percebe se tratar de uma estação de rádio. Voltando ao esconderijo, vemos Marcos com um fone de ouvido, na esperança de ouvir algum sinal de Regan, que antes de partir havia pedido para ele continuar escutando. Então Evelyn percebe que o oxigênio está acabando e que eles precisam sair dali. Logo ela abre a comporta e sai para buscar os remédios que haviam caído na fuga. Quando assustado, Marcos observa a criatura se aproximando atrás dela. Percebendo o perigo, Evelyn corre para dentro da câmara, mas não consegue fechá-la, quando a criatura tenta atacá-las a todo custo, acertando a perna dela, fazendo-a gritar de dor. Voltando à estação de rádio, Emmett e Regan tentam chegar até uma outra sala, mas logo percebe que a criatura está próxima deles, e olhando para trás, eles veem que a rádio está ao vivo. Então Emmett ajuda Regan a entrar na sala, quando, fechando uma gaveta, ela chama a atenção da criatura. Logo ela consegue entrar e vê a criatura passando bem ao seu lado. Então ela chega até a porta do estúdio e quando abre, ela faz um barulho, porém Regan não ouve. Percebendo o perigo, Emmett pula na sala para salvá-la, porém logo é atacado pela fera. Mas mesmo ferido, ele rasteja até a porta, fechando logo em seguida.
Percebendo que a criatura está se aproximando, Regan coloca a rádio no último volume e coloca o seu aparelho no microfone, fazendo com que a fera entrasse em pânico. Logo ela se aproxima da fera e, aproveitando a oportunidade, a acerta com um bastão de ferro, a finalizando logo em seguida. No esconderijo, Marcus ouve no fone o som do aparelho de Regan, onde percebe que ela havia conseguido chegar até a ilha. Então ele liga o rádio e aponta para a criatura, a deixando em pânico, e pegando uma arma, ele também a finaliza, onde Evelyn observa a coragem de Marcus, ficando aliviada por tudo ter acabado bem. É isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por sua companhia e se gostaram, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!